Bem-vindos ao podcast da PAESP, realizado com o apoio especial da Mútua São Paulo. No episódio de hoje, nós vamos discutir como a Mútua tem apoiado o desenvolvimento dos profissionais de engenharia em todo o Brasil, destacando o programa e todos os benefícios realizados aí pela Mútua. E hoje nós temos o prazer de contar com a participação do Renato Arcanjo, que é o diretor-geral da Mútua em São Paulo, e ele vai compartilhar conosco a sua experiência de trabalho, a experiência na Mútua, o apoio à profissão dos engenheiros. Renato, para começar, a gente está aqui com o professor Salles e ele vai conduzir essa entrevista fazendo algumas perguntas. Olá, Michele, boa tarde. Boa tarde, Renato. É um privilégio tê-lo aqui nesse nosso podcast, né, da PAESP. Renato, eu já o conheço de alguns anos, né? Você já está no segundo mandato como diretor-geral da Mútua, teve uma eleição expressiva aqui em São Paulo, né? Nunca nenhum diretor da Mútua tinha tido tantos votos como você teve nos seus 2 mandatos, né? E a sua gestão à frente da Mútua tem se destacado, né, pelo papel que vocês, diretores, têm demonstrado, desenvolvendo no Brasil, no estado de São Paulo todo, essa ação sua em São Paulo ela tem se destacado em outros estados, né? Então é uma referência no Brasil a gestão sua da Mútua aqui, né? Houve o aumento de associados na Mútua, nós temos hoje aproximadamente em torno de 20 mil, né? Um número também bastante expressivo, né? Renato, eu queria começar, né, esse nosso bate-papo aqui. Você poderia nos contar um pouco sobre a Mútua e qual é o papel dela no desenvolvimento dos profissionais de engenharia, eu digo no Brasil e em São Paulo especificamente, onde a Mútua atua de forma mais direta? É isso aí, vamos lá, Salles. Obrigado pelo convite, uma oportunidade dessa, Michele, a todos aí da PAESP, né, que faz um trabalho fundamental aos profissionais de todo o estado de São Paulo. Dizer que eu, como diretor-geral, tenho a satisfação de estar aqui e também poder falar com o pessoal diretamente, tirar dúvidas, a gente concluir tudo aquilo que o profissional muitas vezes desconhece da Mútua. A Mútua tem um papel fundamental na vida dos engenheiros, agrônomos, geocientistas, agora designers e também os técnicos, tecnólogos, né? E os técnicos em segurança do trabalho. Ou seja, todo profissional que tem CREA, ele pode ser mutualista. Então, vamos falar assim, todo profissional que tem CREA tem a felicidade de poder ser mutualista. E para ele ser feliz, basta ele entrar na Mútua, e aí aquilo eu venho complementar. Essa história na Mútua, vamos ver todos os benefícios aí, ela passa lá por 1977, quando foi instituída a ART. A Mútua surgiu junto com a lei que criou a ART. Os profissionais desconheciam isso e tal. Fez 47 anos a Mútua. Eu entrei na Mútua há 4 anos. Então, eu tenho felicidade de estar agora com a Mútua há 47 anos, a gente está lá, né? Ela nasceu junto com a RT e foi uma lei que instituiu o seguinte, a Mútua vem para ajudar os profissionais. Então, por isso que a gente fala que ela é o papel fundamental na vida do profissional. Ela tem essa função, o DNA dela é ajudar os profissionais. De que forma? Desde a parte social do profissional, há também ao seu desenvolvimento profissional. Nós vamos citar cada um dos casos, vamos elencar aí a área social, a área de investimentos, né, na engenharia também, agronomia e geociências. Então, ela tem um papel fundamental em tudo isso. E quem não é mutualista, acompanha, porque é fundamental entender tudo isso para realmente conhecer que o sistema Confea, CREA, Mútua, faz muito pelo profissional e muitas vezes ele desconhece tudo isso, sabe? Renato, continuando aqui no nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco quais são os principais programas e benefícios que a Mútua oferece aos engenheiros, né? E como eles impactam positivamente o dia a dia dos profissionais. Não só os engenheiros, estou falando a todos os profissionais, como você citou anteriormente, que faz parte do sistema Confea-CREA, né? Isso, Engenheiros, os agrônomos, os tecnólogos, geocientistas, técnicos de segurança do trabalho. Então, eu queria saber de que forma esses benefícios, quais são os principais programas, né, e benefícios que a Mútua oferece,
E de que forma isso impacta positivamente esses profissionais? Olha, a gente tem uma linha, a linha social, que eu vou começar pela linha social, porque ela já inclui o profissional e muitas vezes a sua família. A multa ela tem uma preocupação, não só com o profissional, como com a sua família, com todos os seus entes queridos, né? Então, na linha social, a gente tem, depois posso detalhar cada um, mas, por exemplo, automaticamente, quando o profissional se torna mutualista, ele, né, 30 dias depois, já tem um seguro de vida. Seguro de vida, né, que hoje no mercado custaria aí em torno aí de quase R$ 2.000, a mútua já dá para esse profissional. Por quê? Caso aconteça alguma coisa com o profissional, a sua família está assistida. Então, a mútua tem uma preocupação não só com o profissional, com a sua família também. E isso é gratuito, tá? Totalmente gratuito para o profissional. A gente fala que está incluso junto com a sua anuidade, né? Então, é gratuito, porque a anuidade ele já paga. Então, ele tem isso de forma gratuita. E também a multa preocupada com o futuro do profissional, como daqui, quando ele tiver 60, 70 anos, quiser aposentar, por exemplo, para quem está começando, ou para quem já está, né, no mercado de trabalho, não tem problema, tem também uma previdência privada. É a nossa Tecnoprev. Um plano de previdência privada fantástico. Não tem taxa de carregamento, são poucos no Brasil que não tem taxa de carregamento, porque a multa não tem fins, não tem fins lucrativos, né? Então, o que acontece? Tudo que o profissional deposita para ele na Previdência é para ele mesmo, tá? Nessa Previdência, tanto é que parte da anuidade dele, que depois nós vamos falar da anuidade, que eu acho um absurdo, olha que eu falo às pessoas, muita gente confunde anuidade com mensalidade, não é anuidade mesmo. Parte dessa anuidade volta exatamente para esse plano de Previdência. Então, nessa questão social, a multa preocupado com o futuro do profissional e preocupado com a sua família. E ainda dentro da questão social, nós temos aí o que é o seguro-desemprego. Né? O seguro-desemprego que é muito citado, o pessoal gosta bastante, porque é o seguinte, caso o profissional pague, é um tipo de seguro-desemprego, como se fosse, na verdade, né? Porque são formas diferentes, é um seguro social, é o auxílio pecuniário, que a gente chama, se o profissional passar por dificuldades ao longo da sua carreira aí, e ele não tiver como se manter, a mútua mantém ele, né, com 1 a 3 salários mínimos por até um ano. Tá? Isso de forma gratuita, ele não vai ter que reembolsar a multa. Então é mais uma coisa na questão social. O profissional que é mutualista, ele nunca vai passar um momento muito complicado. Complicado todo mundo passa porque tem as dificuldades do dia a dia. Mas se ele tiver uma situação muito complicada, a mútua vai apoiar ele. Renato, em cima do que você acabou de falar, dessa questão da multa e esse benefício para o profissional da área tecnológica, por alguma infelicidade, vamos dizer assim, ele ficar sem o seu emprego, sem o seu ganha-pão, né? A multa tem se adaptado às mudanças no mercado de trabalho? Como você vê a evolução dos programas e como isso tem ajudado a atender às novas demandas da profissão? Ou seja, quando você fala que o profissional, ele, por algum motivo, ele perdeu o emprego, então a gente não sabe ainda qual foi os motivos. De repente, será que a multa também não está preocupado com essas mudanças no mercado de trabalho e até de, vamos dizer, de capacitá-lo, de orientar para que ele possa buscar outra alternativa de trabalho, Sim, outra situação que melhore a sua vida no dia a dia, entendi. independentemente do Do seguro, seguro, claro, né? O seguro é uma questão essencial. emergencial, né? E a multa, sim, preocupada com a questão da capacitação. Nós temos vários programas de capacitação, alguns diretamente com a multa. Nós estamos hoje em andamento um curso, né? Então, que está via internet e tal, de steel frame, está tocando via internet, tem vários profissionais mutualistas fazendo totalmente gratuito. Nós fizemos recentemente um curso de BIM, também com mais de 50 horas de curso para o profissional se aprimorar no trabalho. Há pouco nós estávamos conversando sobre outros possíveis cursos e nós temos ainda as entidades de classe, como a PAESP e várias outras, temos mais 160 já que solicitaram cursos e palestras no ano de 2024. Então, nós fizemos mais de 180 eventos ou cursos durante o ano de 2024, apoiando entidades de classe, onde qual o benefício disso? A entidade de classe, muitas vezes, ela representa uma determinada classe e ela escolhe o que é ideal para o público dela. Ou ela representa uma determinada cidade, naquela cidade estão precisando, por exemplo, de um curso de NR35, trabalho em altura. A mútua vai lá, apoia. Olha, meu grupo aqui está precisando de um curso de Revit.
a mútua vai e apoia, patrocina esse curso através de uma entidade de classe. Ou não, quando somente a mútua mesmo faz. A gente dá sempre prioridade à entidade de classe, até porque a gente entende que ela é uma grande parceira e a gente tem a função de fortalecer também essas entidades de classe, que pois são elas que trazem para nós os futuros mutualistas, são elas que conhecem a necessidade deles, que conhecem o maior número, né, de profissionais. Muitas entidades de classe têm profissionais que ainda não são mutualistas. Então é através dela que a gente resgata esse público aí. Seria uma busca ativa. Renato, você falou você falou um pouco do benefício da mútua aqui. Eu acho que Falei apenas alguns sociais, alguns, né? né, Nós vamos alguns lá sociais. levantando aos poucos aí para não Mas, assustar a turma, né? tá. Vamos falar um pouco de inovação e parceria da mútua com outras instituições. É importante isso aí. Uhum. A mútua tem feito parceria com outras instituições e empresas para ampliar os serviços aos engenheiros, os tecnólogos, os agrônomos o técnico de segurança do trabalho. Você poderia compartilhar alguma dessas parcerias e como elas beneficiam o profissional da área? Como você tem, né? Por exemplo, a hora que eu dou um curso de trabalho de NR10 para um determinado grupo que vai atender quem? Os técnicos de segurança de trabalho, os engenheiros eletricistas, né? Ou mesmo engenheiro civil. Então, a gente fazendo isso, a gente está apoiando ele, e são cursos muitas vezes obrigatórios para ele exercer a função. Por exemplo, eu mesmo recentemente fiz um curso de NR35 pela mútua. No mercado eu ia pagar lá 150, 250 reais, sei lá. Eu fiz gratuitamente, através de uma instituição onde a mútua patrocinou. Quer dizer, é muito mais do que o profissional paga. Agora vamos falar, né, da questão da anuidade, né? Já que puxamos, vamos falar em valor, que o profissional gosta de saber valor, nós somos da área técnica, tecnologia, engenharia, negócio de números, né? Eu dei um exemplo lá que a mútua já devolve uma parte da anuidade dele ao profissional no seu plano de previdência. Hoje um profissional paga na sua anuidade, se pagar até abril, uma vez no ano, ele vai pagar R$ 160. Entendeu? Simplesmente, se ele fizer um curso pela mútua, essa anuidade dele já foi quitada, né? Sendo que dentro dos 160, R$ 50 ainda vai ser depositado na previdência dele. Então, hoje, ser mutualista custa um absurdo de R$ 110 por ano, né? Que aí eu falo assim, aquele que não é mutualista ainda é porque ainda não entendeu, né? Ou não sabe fazer conta também, né? Não sei. Então, cada um com seu problema. Mas a grande verdade é o seguinte, esse apoio vem em função do que a mútua, ela tem os recursos da RT. Portanto, o profissional nem sabe disso, como ela foi instituída junto com a RT. 14% dos recursos da RT vem para a mútua São Paulo. E depois nós vamos falar em números, a que número nós temos, mas 14% vem da RT. Quer dizer, um profissional que recolhe a RT, ele não é mutualista, então ele não está usufruindo dos benefícios da RT, infelizmente. Tem Renato, essa questão da parceria com empresas que o Salles acabou citando. Eu vi alguma coisa referente a financiamento de carros, etc. Existe essa? Sim, nós temos, através de um clube de benefício, algumas linhas, né, que são referentes a parcerias com empresas, né? Agora, no que diz respeito a veículo, vai ser a segunda etapa lá que nós vamos falar, né? Dá um spoiler aqui já, tá? Nós vamos falar da linha de financiamentos que a mútua faz. Na verdade, são empréstimos para o profissional, para ele atuar na sua vida profissional, nos mais diversos ramos aí, né? Que incorpora, engloba aí engenharia, agronomia, geociência, né? Nós temos, sim, vários convênios com empresas, muitas são automáticas pelo nosso clube de benefícios. Por exemplo, estava dando um exemplo lá, nosso clube de benefícios, vamos falar assim, mais um benefício que já está na porta do profissional, basta ele se tornar mutualista. É o desconto em farmácia. Nós temos desconto em farmácia com muitas redes. Sexta-feira mesmo estava numa palestra numa entidade, numa cidade, foi sábado, na verdade, em São Manuel, levantou uma pessoa lá e falou, Renato, eu fui comprar um remédio na farmácia esses dias, eu só tenho a agradecer a mútua. Eu economizei R$ 180 na compra de um medicamento. Nem me entrei nos detalhes de quanto era, tudo. Mas ele veio agradecer. Significa que lá na ponta, aquilo que a mútua está fazendo, está tendo retorno para o profissional. Outra pergunta aqui é como a mútua São Paulo ela se diferencia de outras instituições de assistência social, de assistência profissional. É o seguinte, né, do sistema, né, que vem da RT, o grande diferencial é que ela não tem fins lucrativos. Ela
qualquer outra empresa pode ser que tenha outra forma de se manter e tal. A Mútua, ela só tem um papel, ajudar o engenheiro. Então, em cima disso, ela trabalha buscando novos, vamos falar assim, novos benefícios, buscando novos convênios, né? Então, ela está sempre nessa busca, tá? Ela não tem um papel de sobreviver com a anuidade do profissional. Hoje, a nossa anuidade, que eu falei, de R$ 160, é 200, mas pagando até abril é 160, toda ela é paga em seguro para o profissional. Quer dizer, tanto é que, eu falar o seguro é de graça porque estava incluso na anuidade, né? Então, toda a anuidade ela é totalmente revertida para o profissional. Pensar que ele vai pagar num seguro quase 2.000, a anuidade é 160. Então, já recuperou ali, né? 100%, por sinal. Você falou um pouco dos benefícios, né? Além dos benefícios tradicionais, né, que a Mútua tem, que você citou alguns aí, como assistência à saúde e educação, quais são as novas iniciativas que a Mútua está implementando para apoiar a formação contínua e o desenvolvimento dos engenheiros? Então, nós estamos com um plano de saúde agora, que é o Seguro Saúde Unimed, né? É um plano nacional de saúde. Ele é um projeto, já está com, falar assim, mais um pouco mais de um ano e meio. Que era um sonho da Mútua ter um plano de saúde bom, estruturado e tal. E nós começamos com um dos melhores planos. Hoje a gente tem pretensão de fazer planos regionais também, claro que num custo possivelmente menor. Só que eu falo assim, tá tão bom o plano, tão bom, que tantos profissionais estão elogiando, que eu não sei nem se vai valer a pena alterar alguma coisa nesse projeto, porque é um plano nacional, com cobertura em todo o Brasil, que como a Mútua é nacional, ela tem essa função, né, de cobrir o Brasil todo, e que muitos profissionais ligam para a gente, falando que fez o plano, fala assim, nossa, eu estou economizando 20%, 30% do que eu pagava. Então, realmente, tem profissionais economizando 500, 1.000, 2.000 por ano, e é muito depoimento positivo, muito mesmo. Inclusive, a cada dia, esse número de profissionais que aderiram ao nosso plano de saúde está crescendo de forma, assim, espetacular. Estou até assustado. Já vão ter que criar uma estrutura para atender esse pessoal, porque inicialmente era um projeto piloto, a gente não sabia o quanto ia pegar. É claro, nós estamos falando de um plano nacional, com a cobertura, e os planos de saúde, para todo mundo que conhece saúde, sabe que aquilo é uma matriz matemática, né? Apartamento, direito a não sei o quê, não sei o quê. Então, é difícil chegar no contexto, mas no nosso site, mutua.com.br, tem lá as tabelas, tem valores, a pessoa faz a simulação. É uma coisa, assim, que a pessoa faz sozinha lá, depois ela pode tirar dúvida, mas é interessante que está tudo aberto, a planilha é aberta e tal. E com isso facilita aquele autoatendimento. Por isso que a gente fala que é um plano espetacular, porque o pessoal está falando aí que é 20%, 30% mais barato do que está por aí. A gente sabe que o mais importante hoje é a saúde. Então, a Mútua preocupado não só com a previdência, que é o futuro do profissional, preocupado com o seu momento difícil, que é o desemprego, preocupado com a sua saúde, preocupado se ele for comprar um remédio, entendeu? E depois temos aí também aquela questão do desenvolvimento profissional, que eu vou falar sobre o seguro de responsabilidade profissional em breve também. Quero citar na próxima. Tá. Vamos agora falar um pouco sobre o papel da Mútua na inclusão e diversidade no setor de engenharia e agronomia. Certo. É porque nós estamos num momento em que a mudança é muito significativa, né, nessa questão dos espaços. E nos últimos anos tem se falado muito sobre inclusão e diversidade nas profissionais técnicas, né? Como a Mútua tem trabalhado para promover a inclusão de dirigentes de diferentes grupos dentro da engenharia? A Mútua, ela tem esse papel, como fala assim, né, de diversidade, né? Temos vários, se vocês acompanharem as postagens, nós vamos ver que tem muita postagem referente a isso, porque a gente entende que estamos vivendo um momento que quanto mais a gente apoiar essas iniciativas, melhor vai ser para até para quem não entende isso, porque muitas pessoas ainda nós estamos vivendo uma geração complicada, porque o pessoal que é da minha época, de 50, 60 anos, ainda não acompanha todas as mudanças, toda a questão de diversidade, ainda temos relatos de machismo, temos relatos de coisas contra as mulheres. Uma geração nova, ela tem a mente um pouco mais aberta, então isso está configurando. E a Mútua está trabalhando a cabeça dessas pessoas também, através de postagens, através de incentivo a programas, né? Nós temos um programa da mulher, nós temos a Mútua Mulher, nós temos 2 benefícios exclusivos para as mulheres.
Exatamente para quê? Para incentivar as mulheres também a empreender, né? Além de todas aquelas campanhas que a gente faz relacionado a essa questão de discriminação, assédio, tudo mais. É importante entender que o momento é da diversidade. Quanto mais a gente compreender e mais a gente apoiar e saber como tratar com todas as diversidades, melhor para todo profissional. Para quem era do passado, né? Passado, eu digo a minha geração, né? Para quem está chegando. Então, nós temos que buscar esse equilíbrio. Isso é fundamental, tanto para o profissional, como até no desenvolvimento profissional dele, no dia a dia da engenharia, agronomia e geociências. Então, nós temos vários programas. Recentemente, apoiamos, Salles, um curso sobre as mulheres para se tornar pedreira. Entendeu? Outra para fazer instalações elétricas. Nós temos uma amiga aqui, a Rose, que ela faz um trabalho relacionado a isso, né, tal. Ela ensina, tem um grupo, né, que faz curso para as mulheres trabalhar dentro da construção civil. E a Mútua foi apoiadora do curso, né? Então nós patrocinamos o curso, várias mulheres se formaram, tal, tem no nosso Instagram as mulheres lá trabalhando, tal. Isso é legal porque a gente vê que a mulher começa cada vez mais a ocupar o seu papel, papel que ela nunca muitas vezes no passado não teve oportunidade. E agora a gente sabe que ela faz isso com muita propriedade e com muitas vezes melhor, né? Muitas vezes não, quase ser melhor que muitos homens, né? Então, hoje, essa busca é contínua. E dentro desses 2 projetos que a gente tem exclusivo para as mulheres, nós temos o projeto que é o Empreender Mulher. O que é? É um empréstimo que a Mútua faz para a mulher que é associada, claro, no caso, né? Os cursos que nós fizemos foi aberto a todas as mulheres, né? A gente incentivou até no curso que elas se tornassem engenheiras, se tornam pedreiro, depois viram tecnificações engenheiras. Nós temos que buscar isso, quanto mais mulheres engenheiras, melhor, né? E esse Empreender Mulher é um projeto assim. A mulher pode emprestar um valor lá, né? Vamos falar assim, ela empresta R$40 mil para empreender num projeto dela. Necessariamente não precisa ser dentro da engenharia, agronomia ou geociência. Ela quer montar um negócio dela. Ela vai parcelar aquilo, vai ter a carência de 1 ano para pagar, entendeu? Então, a Mútua vai dar todos os recursos para que ela possa depois, com o desempenho daquele empreendimento, ela poder ressarcir, no caso, aí, como é um empréstimo, né? É uma taxa de juros muito baixa, não existe no mercado nada nem parecido. Eu diria assim que nem empréstimos a nível de governo, né, tem uma taxa de juros igual a nossa. Então, nesse caso, é muito, muito bom mesmo. De fato, a Mútua tem uma taxa de juros aí que praticamente nenhum banco bate mais. Não tem. Eu vou falar o outro, né? Já que eu falei que era 2, eu falei só um, né? Olha, só, desculpa, porque a gente está aqui, né, debatendo. E nós temos um benefício, que ele também é um benefício social, que está dentro de uma linha aí, que a gente chama de social também, que é o auxílio maternidade. Toda mulher engenheira, no período da maternidade, se ela perder a renda, seja ela CLT ou não, se ela comprovar que caiu a renda dela, o que faltar para 3 salários, a Mútua complementa para ela. 3 salários mínimos. Por exemplo, ela tinha uma média de recebimento lá de R$7 mil. Caiu para R$2 mil. Essa diferença a Mútua complementa por 4 meses ou até 6 meses, sem necessidade de reembolso futuro. É um benefício social ativado pela nossa anuidade, na verdade, né? Que é como se fosse um seguro também. Então, ela vai ser complementada. Se ela é CLT, por algum motivo, perdeu a renda também, a Mútua vai complementar até 3 salários mínimos, sem precisar reembolsar. Então, para as mulheres que são mutualistas, que não conheciam, entrem no nosso site, verifiquem os detalhes de recebimento, quais são as regras, tudo, mas é um benefício muito bom, voltado para as mulheres, que foi lançado no Dia das Mulheres, no ano passado. 8 de março de 2023. Isso, 2023. É muito interessante esses programas, né, voltados para a capacitação e incentivo de atuação das mulheres, né, e jovens e outros grupos minoritários na engenharia e na agronomia. Muito correto. Lembrando também que esses cursos que é promovido pela Mútua, né, ele não só atende os beneficiários, mas todas as pessoas que participam daquele evento, né, que estejam interessados pode ter o conhecimento do que é a Mútua. Uma outra pergunta que eu queria
Sobre essa questão, nós vemos hoje no mundo da questão ambiental, né? Uhum. Sustentabilidade é uma das palavras de ordem. Nós vamos ter a COP agora, teve a COP 29 agora em Belém, e vamos ter a COP 30 no Rio, né? De que forma a Mutu está acompanhando essas novas tecnologias, essas novas demandas do mercado, né? Porque a gente sabe que a engenharia hoje ela não se sustenta se não tem economicidade, né? Tem a questão ambiental e segurança. Então é um tripé. Sim, Sem esse tripé a engenharia não avança, né? Ela correto. termina indo para uma situação que não é muito agradável para ninguém. Como as questões de sustentabilidade, como ela tem apoiado os engenheiros a se adaptarem a essas transformações? Ou seja, de que forma a Multa tem apoiado esses profissionais nessa questão ambiental, sustentabilidade e também capacitando esse engenheiro para que ele possam é, atuar de forma mais real, né? Mais presente, né? Até porque a gente sabe que tem engenheiro que formou, eu me formei num período, você em outro, tem engenheiro que se Sim, formou agora, mas nós sabemos que o egresso da universidade, ele não tem experiência. E muitas coisas na universidade não são ensinadas aos profissionais. Ele aprende no dia a dia, né? A gente vê. correto. Então, como é que a multa tem atuado, pode contribuir com relação a essa questão da sustentabilidade? E a gente tem projetos e participa de eventos que a gente apoia, né, patrocina eventos voltados exatamente à questão ambiental. Esse ano eu não vou saber numerar exatamente, mas foram mais de 20 projetos que a gente apoiou no estado de São Paulo inteiro, relacionado à questão da sustentabilidade e à questão ambiental. E com isso a gente divulgou para todos os profissionais. Nós temos um canal do WhatsApp agora, onde o profissional que quer receber notícias da Mútua, basta ele não sair na nossa linha de transmissão do WhatsApp, tá? Onde todos os cursos relacionados a qualquer área de atuação, a gente envia a todos associados. Todos os cursos que a Mútua patrocina ou que sejam assim extrema importância para o profissional, a gente manda até o profissional se inscrever e tal. Normalmente 99% são gratuitos. Então a Mútua comunica, manda mensagem, manda WhatsApp, ou por e-mail, coloca no nosso Instagram, porque a gente faz isso com todas as entidades. Então a gente divulga os eventos para que primeiro o profissional tem que saber que vai ter aquele evento, aquele curso e tal. A gente participa de feiras, né, onde a gente demonstra tudo que tem na Mútua, feira que seja participamos de um evento também importante sobre a arborização urbana, participamos de 3 eventos, patrocinamos 3 eventos no que diz respeito à arborização urbana, participamos com certeza de 3, outro vai ser em janeiro, já comecinho de fevereiro, de conscientização ambiental sobre o lixo nas praias. Participamos, fizemos um projeto lá com as praias do litoral paulista, né, que eram relacionados à Praia Limpa. O que era? Conscientizar a população e os engenheiros da região a importância, né, de se ter a praia limpa, o quanto cada micro lixo que vai para a praia, para o mar, o quanto ele afeta. Então era o quê? Na noite é feita uma palestra com ambientalista relacionada ao impacto de qualquer lixo que chega nas praias, né? Aquilo como vai afetar ali os animais, os peixes, tem caso até fotos de golfinho, quer dizer, tudo para conscientizar. E no dia seguinte tem uma ação prática, que é? Todo mundo ir para a praia, adequadamente uniformizado, protegido e catar os micro lixos na praia, coisas que eu mesmo assustei com os 2, 3 primeiro, porque muitas vezes a gente está numa praia, vê um micro lixo que pode ser uma bituca de cigarro, ou uma tampinha, alguma coisa, ou coisas menores ainda, e a gente deixa ali, né? Então a gente conscientizou todo mundo com sacolinhas, mostrando a importância de recolher tudo aquilo. Porque aquilo, com um determinado momento, pode ir para a praia. O que um canudo pode prejudicar, uma baleia, um golfinho, não importa, uma tartaruga. Então, tudo que tiver ali vai prejudicar o ecossistema marinho, né? Então, foi essa conscientização a gente fez com aulas práticas. Então, foi legal também, o pessoal conscientizou. E nós vamos continuar fazendo isso agora. Nós vamos expandir para regiões com lagos e rios também. A ideia agora, fizemos na praia, a gente fazer em cidades que têm rios, lagos ou áreas de preservação ambiental, que tem grande afluência de público, exatamente para a gente atingir essa população aí e esse profissional. Com isso, a gente está levando a formação ao profissional. Foram palestras assim extremamente importantes para todo mundo. Renato, agora mudando um pouco da questão de
sustentabilidade, de capacitação profissional das mulheres, das minorias, dos profissionais da engenharia e da agronomia. Você podia falar um pouco de número, de volume de recursos que a Mútua disponibilizou no ano de 2024 para atender esses benefícios dos seus associados? Sim, vamos lá. A Mútua, ela tem uma história, quando a gente começou lá em 2021, né? Comecei em 2021, ela aportava em empréstimo aos profissionais, em média, 20 milhões por ano, tá? Quando a Mútua, vamos falar 4 anos atrás. Em 2022, nós fomos para 56 milhões de empréstimo aos profissionais, ou seja, dobramos. O recurso disponível não é disponível, não. Recurso que foi para a rua, para os profissionais, né? Então, sai de 20 e vai para 56 milhões. O ano passado, nós fizemos um novo recorde que a gente achou que nunca ia passar de 100 milhões, né? Conseguimos aportar 102 milhões de reais no ano passado. Quer dizer, 4 vezes mais do que 2 anos antes. E esse ano, até o que eu vi ontem também, já pegamos um novo recorde, já estamos quase com 120 milhões de reais para os profissionais em empréstimo. Empréstimo nas mais diversas áreas, que nós vamos citar um pouquinho de cada um deles aí, né? Mas é dinheiro com o profissional. Então, nós tivemos a felicidade de atender mais de 2.100 profissionais já. O número 2.000 profissionais nunca tinha sido atingido também pela Mútua na sua história, né? Em um ano. Batemos o recorde, já batemos o nosso recorde de novo essa semana, estamos com mais de 2.100 profissionais só esse ano que receberam recursos da Mútua a título de empréstimo. Quer dizer, 10%, se nós temos 20 mil associados, 10% solicitou benefício esse ano e foi atendido com muita maestria, vamos dizer assim. Foi um número muito bacana. Você falou desse volume aí de recurso que foi disponibilizado para os associados da Mútua, né? Você poderia descrever quais são esses benefícios que foram, onde esses recursos foram aplicados? Porque a gente sabe que a Mútua tem muitos benefícios, né? Mas às vezes o público não sabe que não está acompanhando. Você poderia descrever quais são os benefícios? Você citou da questão da primeira anuidade, quem se filiou vai para um fundo de pensão, né? Isso. Agora, e os demais? Quais são os benefícios que a Mútua oferece hoje, em 2024? Quando a pessoa se associa, né, como eu falei lá, vários recursos, benefícios ele tem direito imediatamente, tá? Que é o plano de previdência. Eu quero pontuar isso até para entender, só entender. O plano de previdência é automático, já no primeiro mês. O nosso seguro de vida é 30 dias depois. O clube de benefícios é automaticamente na sequência. O plano de saúde ele pode fazer adesão já no mês seguinte. Então, todos esses são imediatos, né? Aí, a parte de empréstimo, que ela tem a carência de 1 ano. Tá? Muita gente reclama, é carência de 1 ano. Gente, 1 ano passa, que você nem vê. Você notar aqui hoje, semana aqui, daqui 1 aninho, você vai falar assim, nossa, eu vi o recurso lá e já peguei. Porque até tem uma explicação óbvia para isso. A gente quer que o nosso dinheiro parte e vem de órgão público, né? Da Receita Pública, que é a ART. Então, nós temos que ter uma previsão orçamentária do ano seguinte. Então, se todo mundo entrasse 10 mil associados hoje, pedisse recurso, eu não ia ter essa previsão orçamentária. Então, a Mútua quem entra hoje, ele pode solicitar um empréstimo somente daqui a 1 ano, para a gente fazer a previsão orçamentária do ano seguinte. Porque quem sai de 20 milhões vai para 50 milhões, de 50 vai para 100, não podemos ir para 200 agora o aumento é de 50 em 50 no máximo, né? Então, tem tudo isso. E aí, esses recursos são, quais os principais que o profissional adora pegar, né? Impressionante. O carro, veículo, né? Veículo, hoje, esse ano, nós financiamos mais de 630 veículos. Tá? Então, só para você ter ideia, são 600, de 2.100 benefícios, mais de 600 foram só para veículo. E depois, o que está em segundo lugar aí também, é um que a gente chama de custeio de despesas profissionais. O que é? É aquele que o profissional não precisa comprovar para que é. Tá? Então, quando você solicita um benefício para compra de veículo, a única coisa que o profissional tem que fazer é comprovar que ele comprou um veículo no valor que a Mútua emprestou para ele, tá? Através do documento da CRLV, e a transferência para quem ele comprou, né? E o veículo não fica alienado. Então, além de ser uma taxa barata, o veículo não fica alienado. Então, o veículo é do profissional. A gente fala assim que a Mútua realmente não é um banco, não vamos comparar a Mútua nunca com um banco. Ela é totalmente diferente do banco. Ela acredita no profissional, acredita no engenheiro, no agrônomo, no geocientista, nos tecnólogos, acredita em todos esses profissionais que são associados dela.
Então, a única coisa que ele tem que fazer depois é pagar. Tá? Então, é normal isso. A questão dela não ter essa questão de, vamos falar assim, alienar. Então, a gente não aliena bem nenhum, mesmo que seja outra coisa. Então, quando ela não consegue comprovar, aí vem essa opção de não ter comprovação. O que é? Ele pagar uma conta que ele adquiriu em função da própria engenharia. Ele precisou pagar um funcionário, sei lá, ou quitar alguma coisa da obra dele, ele não tem mais a comprovação disso. A gente tem um benefício que chama custeio de despesas profissionais, ao qual o profissional acaba optando muitas vezes, porque ele já não tem mais aquela nota, não tem nada disso, então muita gente opta por isso. Então, em segundo lugar, nós aí prestamos aproximadamente 18 milhões só nessa linha de benefício. Então, é um valor bem significativo. E nós temos outros, por exemplo, reforma e construção. O profissional pode pegar para reformar seu imóvel, seu escritório, no caso, né? Construir, comprar um terreno. Nós estamos falando sempre em coisa relacionada à engenharia, agronomia, geociências, né? Porque o profissional precisa montar, vamos falar assim, um escritório. Ele vai precisar de computador, vai precisar dos móveis, vai precisar do local. Então, a multa pode financiar tudo isso. Tudo isso para ele realmente se desenvolver profissionalmente. Ah, não, essa linha não me atende. Eu vou fazer um curso fora do Brasil, ou mesmo no Brasil. Isso vai custar 5, 10, 20 mil reais. A multa também vai financiar isso para ele. Tá? Que ela está preocupada também com essa formação. Além do que ela já faz, né? De apoiar entidades a dar esses cursos. Às vezes o cara quer fazer um doutorado lá nos Estados Unidos, por exemplo. É muito comum isso. A gente teve mais de 30 empréstimos para ir desse ano nessa linha. De formação profissional, doutorado, mestrado, fora do país. Então, vai ser nessa taxa de juros que é baixíssima, dividido aí conforme o nosso... eu gosto de falar assim, conforme o nosso site lá, porque hoje está falando aqui, de repente a semana que vem muda a quantidade de parcelas, muda alguma coisa. Então, nós temos um site que é perfeito para simular, que é multa.com.br. Tá lá, simule seu benefício, para que o programa fique bem sempre atualizado, né? Se eu falar valores, amanhã muda, já desatualizou. Simule seu benefício, você vai clicar lá, vai escolher, dentro de todas as linhas que tá lá, fazer a simulação, não vai pedir informação nenhuma, mesmo para quem não é associado. Que eu falo que quando a gente vai fazer num banco, eles pedem tanta coisa a gente para você fazer uma simulação, que você acaba desistindo, né? Na multa não, a simulação é real, e tá lá, é aquele valor e acabou. E como nossas taxas de juros são sobre o saldo devedor, então realmente é imbatível, porque os juros não fica sobre todo o montante da dívida, fica só sobre o saldo devedor. E isso é impressionante também no que diz respeito. Se alguém fizer uma simulação e levar num banco ou em qualquer operadora aí para financiar, vocês vão receber a seguinte frase da pessoa, como é comum falar para a gente, chega através de presidentes, conselheiros ou amigos, e até comigo já aconteceu com o meu banco uma vez. Ele falou, isso aí não existe, é fraude, cuidado, é pegadinha. Então o pessoal assusta, porque vê e fala assim, não existe isso. Olha, tem um áudio da semana passada de um amigo nosso que fez a simulação, mandou para a gerente do banco dele. A gerente falou assim, olha, se isso for verdade, abraça agora, eu não vou nem fazer contraproposta. Foi o áudio da gerente do banco, ele mandou para mim, Renato, olha o que ela falou aqui. Eu falei assim, ela falou, se isso for verdade. Ela falou assim, quer entender o que é isso, porque ela não acreditou. E ela nem sabia que a gente não alienava o bem, imagina. Então, e aí tem várias outras linhas, tá? Por exemplo, fotovoltaica, energias renováveis. Como nós estávamos falando de sustentabilidade, temos um benefício exclusivo para o profissional sobre isso. É uma das menores taxas que a gente tem também. E o legal é que eu fiz uma simulação, um evento que a gente estava falando de energias renováveis e tal, que vamos fazer uma simulação hipotética. Se o profissional pagar R$500 de energia, ele vai pegar esse valor, comprar um kit de energia fotovoltaica lá, cotar, vai instalar na casa dele, tá? E ele vai economizar lá, normalmente vai economizar não 100%, mas 90% disso. Vamos falar que ele vai continuar pagando R$100. A economia dele é R$400 por mês. Se ele dividir o que ele pegou na multa, o que for o custo que ele vai pagar a parcela dele com essa economia. É impressionante, como a gente fez várias simulações. Então, hoje é como se a multa estivesse dando um kit fotovoltaico para todo engenheiro. Um engenheiro que é mutualista, que tem a possibilidade de instalar na casa dele um kit fotovoltaico, se ele não fizer, tá de bobeira. Porque ele vai trocar a parcela pela parcela da mútua, pela economia na conta de energia. Com tranquilidade, ele fazer isso em 48 ou 60 parcelas, ele tá 0 a 0. Vai ficar perfeitamente
dentro desse valor aí. Ele vai ganhar um kit para ele, como se estivesse ganhando. Renato, uma dúvida que os profissionais às vezes perguntam para lá do PAESP, no caso do profissional que pegou empréstimo, ele por alguma dificuldade, não alguma dificuldade, mas ele Sim. pegou um empréstimo e aí ele não concluiu o pagamento desse empréstimo, ele quer pegar outro. Como é que funciona isso na prática, uma mútua? Olha, são duas situações. Deixa eu pontuar legal, porque eu preciso ver se é inadimplência ou se é uma questão de ele querer mais um benefício. Temos duas situações. A primeira, se ele quer mais um benefício. Eu peguei para comprar um carro, por exemplo, mas ainda não acabei de pagar aquele carro, porque eu fiz em 5 anos, porque o nosso empréstimo vai até 60 meses, que é 5 anos. E agora eu quero comprar um terreno, ou comprar os móveis para o meu escritório, ou fazer um curso fora. Tem essa opção? Tem. Você pode, com um empréstimo em andamento, adquirir um segundo empréstimo. Quais as condições? Isso pode mudar de um ano para o outro, mas hoje a regra se ele tem que comprovar que ele tem reserva financeira para pagar esse segundo empréstimo. Somando as duas parcelas, não pode ultrapassar 30% da renda líquida que ele comprova. Aí isso em qualquer lugar vai ser essa regrinha, né? Então a sua parcela, a soma das parcelas não pode passar 30% da sua possibilidade de pagamento. Isso é analisado, né? Tem que ser, porque a mútua, ganhando ou não, a gente tem que manter ela firme, né? Financeiramente e tal. Então essa é a regra. O que não pode, eu peguei 150, nós temos benefício de 157 mil para veículo ou para imóveis. Agora, se ele pegou 157, ele querer mais 157, a gente não empresta. A soma de tudo não pode passar o valor total de 157. Hoje é a regra, né? Até para a gente poder atender mais profissionais. No passado teve outras regras, agora é assim. Você pegou 50, você pode pegar mais 100 desde que você comprove condições de pagar. Ou você pegou 30, pega mais 50, mais 30, sei lá. Não tem problema. Pode ter 2 benefícios, sim. Agora, o outro é da inadimplência. Vamos pegar o outro exemplo ou você quer fazer essa pergunta depois? Vamos falar da situação difícil. Profissional que é mutualista, mas que tomou cano. Acontece com todo mundo isso aí, viu, gente? Isso aí acontece com todo mundo. Tenho uma empresa de engenharia elétrica. É normal ele tomar cano, né? Mais comum do que parece, tá? E aí você precisou de um dinheiro ali, não conseguiu pagar. Você priorizou outras coisas que é normal. Você já está devendo 1 mês para multa, 2, terceiro mês. É importante não passar de forma alguma sem fazer contato com a mútua a partir do 2º mês de inadimplência. Por quê? Como a gente tem controle sobre tudo isso, a gente tem controle também sobre inadimplência. Então, o que acontece? A pessoa automaticamente vai para o Serasa, passou 35 dias lá, já vai para o Serasa. Então, é automático, isso não temos que fazer nada. Esse é o sistema nosso lá. Aí depois pode ser que seja acionado judicialmente. Então, o que acontece? Mas a multa ela tem várias opções de renegociação. Então, a gente tem uma forma lá que a gente chama de escalonamento, que é fantástico. Até 3 parcelas, você está devendo 3 parcelas. Na terceira, você fala assim, olha, essas 3 não tem como eu pagar, eu quero resolver o meu problema, eu quero continuar pagando a partir de agora. Essas 3 você vai fazer o quê? Jogar para o final do seu contrato. A gente chama de escalonamento. Então, é recalculado essas parcelas, vai para o final do contrato, você sai do Serasa e passa a ser adimplente novamente. E aí você vai pagar a partir daquele mês. Então, essa é a forma muito utilizada, é prática, rápida de fazer. É 2 só? Também pode ser feito. Está devendo 2, você escalona, joga as 2 para o final. Tudo é comunicar a multa. Não tem como, eu quero renegociar, porque não... Aí você entra com solicitação de renegociação. Pode ser feita 2 tentativas de renegociação, 2 vezes, né, durante o contrato. Olha, agora eu paguei já metade. Estou devendo 12 parcelas aqui, não consigo pagar. A gente pode refinanciar essas parcelas em 36 vezes ou mais, até dependendo da situação do associado, para que aquela parcela passe a caber no bolso dele. Então é uma forma também, renegociado, ele para a gente é adimplente. Isso que é importante. Renato, uma outra pergunta sobre benefício, até porque a multa, a missão dela é assistência aos profissionais da engenharia. Certo. Esse está lá nos seus objetivos. O convênio médico, né, que vocês estão plantando, ele pode ser estendido aos familiares do associado ou não? Ele é estendido à dependência direta. Direta, né? Tá? Por exemplo,
a dependência direta que o pessoal conhece é esposo, esposa, né? E filhos, tá? Sim. Ainda não tem a prerrogativa para os pais, né? Muita gente, ontem mesmo me perguntaram isso, pleno domingo me ligaram, eu falei assim, essa dúvida acho que a pessoa ia fazer hoje. Infelizmente ainda não tem essa prerrogativa, porque tudo isso, como é um plano muito assim, você sabe, discutir com as empresas de saúde não tá fácil, né? Então, mas existe um projeto de que um dia a gente possa trabalhar também com os pais. Agregados, né? Com os agregados e tal, porque a gente entende a importância disso, porque normalmente as pessoas de mais idade é o mais difícil conseguir o convênio, né? Então, a gente tem esse projeto, sim. Vamos caminhar aqui, vou falar um pouco sobre o futuro da mútua, né? E o apoio ao engenheiro do futuro, né? O mercado da engenharia está mudando, né? A Sim. gente vê todo dia as novas geotecnologias, novas informações. Isso muda rapidamente, né? Está discutindo aqui hoje, amanhã já tem outra nova tecnologia no mercado. E os engenheiros, não só os engenheiros, a sociedade como um todo tem que se adaptar às novas tecnologias, né? Com as novas tecnologias e necessidades surgindo, quais ações a Multa está planejando para garantir, é uma pergunta recorrente, né? Para garantir que os engenheiros se mantenham preparados, ou seja, atualizados para os novos desafios que o mercado está colocando aí na praça. Nós temos, Salles, a pretensão, né? E não é só pretensão, já é projeto, nossa previsão para o próximo ano, vários cursos voltados a essa questão das novas tecnologias. Porque a gente entende a importância do profissional se adequar ao mercado de trabalho. Tem profissional ainda que está trabalhando no CAD. Eu tenho coisas minhas que eu ainda faço no CAD, né? E estou migrando, né? Estamos migrando para o BIM, Então, o que acontece? O pessoal trabalhando com 3D, quer dizer, trabalhando com inteligência artificial. Então, a gente quer trazer esse profissional para o presente, não vou nem falar futuro, porque já é nosso dia a dia isso, inteligência artificial é o nosso dia hoje. Então, novas técnicas voltadas a fazer o profissional trabalhar com mais agilidade, com mais assertividade, é papel da Mútua, sim. A gente vamos trabalhar em cursos voltados a isso, né? Como eu estava falando com você até antes de começar aqui, a Mútua tira o foco agora da questão de palestras e vai para o foco de cursos. Porque a gente quer o profissional preparado para as novas tecnologias. Então, cada vez mais ele estar pronto para esse presente ou futuro que já é presente em muitos locais por aí. Desde o que diz respeito a qualquer área da engenharia, né? ChatGPT, não importa o que nós vamos precisar. Nós precisamos se adequar a isso. Então, hoje nós vivemos, né? Eu que sou empresário também, assim, a gente tem um misto. As coisas do passado, as coisas do presente, né? Nós estamos fazendo um misto aí. Tem hora que a gente não consegue tirar o pé daquele barco, porque muitos projetos já estão ali, tá ali no CAD, então transformar isso para cá. A gente quer trabalhar com softwares, né? Trabalhar nessa linha de software. A gente entende a importância de software para o profissional. Nós já tivemos dificuldade em convênios com empresas de software. Tentamos vários casos aí que eram assim imprescindíveis ao profissional. Só que do mesmo lado, a gente percebe que algumas empresas de software, elas se acham dona do mercado e não querem abrir para nós, né? Vamos dizer assim. A gente sabe que isso é importante para o profissional. E nós não vamos parar enquanto a gente não atender esse objetivo de ter software um preço justo para os profissionais, embora a gente tenha linha, por exemplo, nossos benefícios, pode comprar um software, tá? E parcelar lá em até 60 vezes. Mas não é só isso que a gente quer. A gente quer ser um parceiro nessa linha com um profissional. Olha, a Mútua vai te ajudar também a adquirir isso de forma mais, vamos falar assim, mais econômica possível, tal. Não só software como curso. Então, nós estamos trabalhando nisso aí, viu? É incansável. Eu, Ronaldo e Cláudia, vira e mexe, a gente discute. E agora? Como que a gente vai fazer isso aqui e tal? Então, realmente é uma preocupação nossa, porque nós somos profissionais, a gente sabe o quanto isso é importante. Renato, agora, com relação aos novos egressos, né? Todo ano as universidades estão colocando no mercado de trabalho novos profissionais da área tecnológica, novos engenheiros, novos agrônomos, novos tecnólogos. Como você vê a importância da Mútua para esses profissionais que estão começando suas carreiras agora? E quais orientações você daria para esses profissionais que buscam se destacar na profissão, que gostam, vamos dizer, que querem, vamos dizer, brilhar na profissão, ser uma pessoa excelente naquela área? Eu já vou falar para eles, olha, tirou o CREA, porque a única condição para ser mutualista era o CREA, né?
tirou o CREA, corre, se inscreve. Entra no nosso site, se inscreve. Depois você pensa que vai fazer, se você vai almoçar, se você vai tomar um chopp para comemorar que recebeu a carteirinha do CREA, ou se você vai dormir. Primeira coisa, corre e se torne mutualista. Tá? Porque isso é fundamental, como eu falei, mostrei alguns dos benefícios aí. Porque somente com a mútua ele vai ter opção de fazer tudo isso, a não ser que ele tenha, né, uma outra áurea aí diferente, né? Porque a mútua é o que vai apoiar ele de forma incansável, né? Todos esses benefícios que a gente falou, vai apoiar ele no momento difícil, vai apoiar ele para ele se desenvolver, vai apoiar a família, vai criar lá a previdência para ele, vai dar curso para ele. Então, é a mútua que vai fazer isso aí. Então, eu não consigo ver um profissional feliz sem ser mutualista. Eu sempre brinco nas minhas palestras assim, quer ser feliz, venha para a mútua, porque não tem outra forma de um profissional ser feliz, senão ele vai ser um profissional que vai sempre cabeça baixa. Então, tinha até um filminho do passado, que eu esqueci até um desenho, né? O auge, ó dia, ó azar, né? Porque o cara nunca tá feliz porque ele acha que tudo tá contra ele. Então, se ele é mutualista, ele vai ter todas essas opções de investimento, ele vai estar sempre apoiado, né? E nós vamos estar sempre levando novidade para ele. E assim, não vou nem saber dizer para você o que nós vamos criar o ano que vem. Porque tá vindo tanta coisa nova por aí que pode acontecer. Muita coisa ainda no ano que vem, pode ter certeza. Renato, vou contar aqui uma situação. Teve uma vez um amigo meu, ele veio a falecer, ele é mutualista, e a multa não conseguia localizá-lo, né? E aí depois eu fui entender porque a multa queria localizá-lo. A multa que tinha a multa, quando ele faleceu, a multa tinha que passar para a família um seguro até para providenciar o funeral, essas coisas. Explica isso aí rapidinho. Esse aí é um benefício nosso que chama, é uma parte de, é um seguro também, né? É um pecúlio, né? Que é o seguinte, se o profissional, que é o caso que eu falei, né? A multa preocupada até com a família, né? Ele tem um seguro automático de 30 mil para morte natural e 60 mil para morte acidental. Mais um auxílio funeral de 7 mil reais. Isso é automático para todo profissional que paga a sua anuidade da multa. Então, toda vez que alguém tem esse falecimento, a gente tem que procurar a família e tal para pagar. E, olha, teve um depoimento a semana passada que foi emocionante, tá? Que a gente sabe que essas coisas podem acontecer com qualquer um, qualquer dia, né? E não é se ser associado ou não, quer dizer que você vai morrer ou não. Um dia vai acontecer, né? Então, ninguém vai ficar para semente, então tá tranquilo, né? Que aconteceu isso aí. A família, no momento mais difícil, não tinha dinheiro nem para enterrar o profissional, que trabalhou a vida toda. A hora que mandaram o nome dele, mandaram para mim, uma pessoa que me conhecia, eu falei, deixa eu checar. Fui checar, ele era mutualista, estava em dia. Eu falei para ele assim, ó, de tanta dor, um momento tão difícil na vida, passa pelo menos para a família esse conforto, que eles vão pelo menos ter isso aí, porque muitas vezes os bens ficam presos e tal. Em média, 45 dias depois, a multa paga esse seguro. Se você for ver, aí um profissional um dia falou para mim brincando, Renato, sabia que ser mutualista é o melhor investimento se a gente falar de um único benefício? Eu falei, qual deles? O seguro por morte. Eu falei, mas como assim, né? Ele falou, ele fez a conta, profissional falando para mim. Eu falei assim, cara, eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Porque a gente é um assunto tão delicado. Ele falou, 30 mil, quando você pagou 160, dá mais de 100 anos isso aí. Se eu morrer depois de 100 anos, eu já fiz um bom negócio. Eu falei, olha só, que brincadeira, né? Mas é fato, né? Então a gente tem isso sim. Então, é aberto a todo mundo que conheceu um engenheiro que aconteceu, orientar a família a procurar a mútua, porque lá a gente dá essa assistência, sim, para toda a família. Eu acho que nós chegamos ao fim aqui do nosso podcast. A Mútua apresentou inúmeros benefícios. O podcast da PAESP é também um dos benefícios da Mútua para o profissional. Então, nós estamos trazendo aqui vários profissionais para falar sobre diversos assuntos importantes, né, para os engenheiros agrônomos, para os agrimensores e para todas as categorias. E a gente gostaria muito de agradecer ao Salles, também ao Renato, né, pela participação. E seja mutualista, que se você for mutualista, com certeza você será feliz, conforme a frase do Renato. Acompanhe a gente no podcast pelo @PAESP no YouTube e também no Spotify. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Renato? Eu vou falar só o último, né? Vou falar, não é o melhor, mas eu vou falar assim, não é o melhor benefício, mas eu falo assim, a gente tem um benefício exclusivo para o profissional que já está no mercado, travado, com Serasa e tudo mais. A gente chama de Mútua Mais Azul. É um empréstimo onde a mútua nem consulta o Serasa do profissional. É até 15 mil reais para aquele cara que está pagando 10% de juros sobre cartão de crédito ou outra coisa na dívida.
Eu conheci uma pessoa que precisou a semana passada, por coincidência, estava muito feliz. Simplesmente ele troca uma dívida de 10% por 1,2%, mesmo que ele esteja no Serasa. A mútua não consulta, chama Mútua Mais Azul. A mútua fala assim, ela é uma mãe. Eu diria assim que eu acho que nunca ninguém pensou que ela seria essa grande mãe do jeito que é hoje. E realmente quem criou fez a melhor coisa que podia para os profissionais. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, realmente, quem não conhecia, pergunte, vá vê no nosso site, tá? Mas não perca tempo. Venha ser mutualista mesmo. E venha ser feliz, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pode ter certeza disso. É isso aí, até o próximo episódio.